Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas, capítulo 55, O Chamado de Samuel. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que no início dessa série, eu apenas fazia um resumo. Agora eu estou lendo e fazendo também alguns comentários, ao invés de apenas um resumo. O capítulo 55, o chamado de Samuel, ele está baseado no capítulo 1 e no capítulo 2, dos versos 1 a 11, no primeiro capítulo do livro de Samuel. Está escrito: Eucana, um levita do Monte Efraim, era um homem rico e influente que amava e temia ao Senhor. Sua esposa Ana era uma mulher muito piedosa e de grande fé. Eles não podiam ter filhos, assim Eucana se casou com uma segunda esposa. Essa decisão, motivada pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade à sua casa. Nasceram filhos e filhas, mas a alegria e a beleza da sagrada instituição do casamento foram deformadas, destruindo a paz da família. Nunca foi da vontade de Deus que o homem possuísse mais de uma esposa. O interessante é ver que um levita que amava e temia o Senhor, por falta de fé no tocante a ter filhos, fazer com que sua esposa, já tinha um exemplo de Abraão e Sara, mas lhe faltou fé e ele seguiu o exemplo errôneo de Abraão ao possuir uma outra mulher. Continuando, veja o que aconteceu. Penina, a nova esposa, era ciumenta, rude, orgulhosa e arrogante. Para Ana, parecia não haver mais esperança e a vida se tornou um fardo muito pesado para ela. Mesmo assim, enfrentava a sua dor com mansidão e sem reclamar. Em Siló, os serviços de Eucana como levita não eram obrigatórios. Ainda assim, ele viajava para lá com a família para adorar e oferecer sacrifícios durante as festas anuais. Mesmo durante as festividades sagradas, o espírito de intolerância continuava presente na família. Depois de apresentar as ofertas de gratidão, de acordo com o costume, toda a família se reunia para uma festa solene e alegre. Eucana dava à mãe de seus filhos uma porção para ela e para cada um de seus filhos e filhas. Para Ana, ele dava uma porção dupla, demonstrando que sua afeição por ela era como se ela tivesse lhe dado um filho. Então a segunda esposa, ardendo em ciúmes, dizia ter a preferência por ter sido muito abençoada por Deus e zombava de Ana por ser uma mulher sem filhos. Eucana decidiu ter outro casamento. Isso trouxe amargura para Ana, porém ela suportava a sua dor com mansidão e sem reclamar. Enquanto a outra vivia com deboches, Mesmo depois e durante as festividades sagradas, continuava o espírito de intolerância dentro da família, principalmente por parte de Penina. Na questão da festa e das dádivas, que Eucana lhe dava às suas esposas e seus filhos, do presente, isso acontecia todos os anos, sempre que iam ao templo, até que Ana não pôde mais suportar. Chorando descontroladamente, ela saiu da festa. Em vão seu marido tentava confortá-la. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 1 Samuel 1, verso 8. Ana não fez acusação alguma. Ela se dirigiu a Deus com um fardo que não podia dividir com nenhum amigo na terra. Com muito fervor, ela suplicou que o Senhor lhe concedesse a preciosa dádiva de um filho para o criar e educar para ele. Veja que Ana ela suportava a sua dor com mansidão, sem reclamar,
até que ela chorou, não suportou, né? Teve que colocar a sua dor para fora através das lágrimas. Também não acusou a ninguém e foi entregar o seu fardo a quem? A Deus. Nós pecamos quando nós procuramos terceiros, ao invés de lamentar ou comentar algo com Deus. É uma situação em que devemos aprender, muito temos a aprender com essa história, em especial nessa questão de Ana. E além de ela fazer um pedido a Deus, não foi um pedido egoísta, porque ela não pediu um filho como um troféu de sua fé, né? Mas ela pediu um filho para a honra e glória de Deus, porque aqui diz que ela também fez um voto, prometendo que, se o seu pedido fosse atendido, dedicaria seu filho a Deus desde o nascimento. E muito mais ainda, né? Vamos continuar o relato. Ana se aproximou da entrada do tabernáculo e, angustiada, chorou muito e orou ao Senhor Jeová. 1 Samuel 1, verso 10. Naqueles tempos de apostasia, essas cenas de adoração eram raras. Eli, o sumo sacerdote, observava Ana e imaginou que ela talvez tivesse bebido muito vinho. Pensando que lhe daria uma merecida bronca, disse com firmeza: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. 1 Samuel 1, verso 14. Mesmo surpresa e ofendida, Ana respondeu com gentileza: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Aleluia. Ela mesma afrontada, insultada, injustamente, diga-se de passagem, com dor no coração, com tristeza, ela ainda assim respondeu com toda a gentileza. E nisso, o sumo sacerdote ficou profundamente comovido, pois era homem de Deus. Assim, em vez de repreendê-la, pronunciou uma bênção: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 1 Samuel 1, verso 17. Ana entrega o filho ao Senhor. Além de ela ter pedido ao Senhor e prometido que ia dedicar seu filho a ele, ela fez algo ainda mais extraordinário e fantástico. Ana recebeu a dádiva que pediu com tanto fervor ao Senhor. Ao olhar para o filho, ela o chamou de Samuel. Ela o chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor Jeová o pedi. 1 Samuel 1, verso 20. Assim que o menino cresceu o suficiente para se separar da mãe, Ana cumpriu seu voto. Ela era seu único filho, a dádiva especial do céu, mas ela o recebeu como um tesouro consagrado a Deus e não deixaria de devolver ao doador o que lhe pertencia. Aleluia. Ana foi com o esposo para Siló e apresentou sua preciosa dádiva ao sacerdote, dizendo: Era este menino que eu pedia, e o Senhor Jeová concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor Jeová. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor Jeová. 1 Samuel 1, verso 27 e 28. Aleluia. Eli, que era um pai muito tolerante, para não dizer frouxo, sentiu-se surpreso e humilhado ao ver o grande sacrifício dessa mãe que se separava de seu único filho para dedicá-lo ao serviço de Samuel. Para dedicá-lo ao serviço de Deus, Ele se sentiu culpado por seu amor egoísta e em humildade e reverência se curvou diante do Senhor Jeová e o adorou. O coração de Ana estava cheio de alegria e louvor e transbordava de gratidão a Deus. Aleluia. De Siló, Ana voltou para sua casa em Ramá, deixando Samuel com Eli, a fim de ser educado para o serviço na casa de Deus.
Desde os primeiros anos ela ensinou ao filho que ele pertencia ao Senhor Jeová. Todos os dias ela orava especificamente por Samuel. A cada ano ela lhe fazia uma túnica para uso no serviço do santuário. Ao ir com o esposo para adorar em Siló, entregava o menino, essa lembrança de seu amor, ou seja, a túnica. Cada fibra da pequena túnica era tecida com uma oração para que ele se mantivesse puro, nobre e verdadeiro. Suplicava fervorosamente para que ele alcançasse a grandeza apreciada pelo céu, que honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes. Aleluia! Que oração, que exemplo de vida e de oração essa mulher tem para nos dar. Que grande recompensa Ana conquistou. Como seu exemplo nos motiva a ser fiéis. Toda mãe recebe muitas oportunidades. A rotina humilde dos deveres que as mães consideram cansativos e desagradáveis deveria ser vista como uma obra digna e nobre. À luz do sol e nas sombras, ela pode facilitar o caminho dos filhos em direção às alturas gloriosas do céu. Somente quando procura seguir a Cristo em sua vida é que a mãe pode formar o caráter de seus filhos de acordo com o modelo divino. Aleluia! Toda mãe deve sempre ir ao Salvador com a oração. Ensina-nos como deveremos educar nosso filho e o que deveremos fazer por ele. Ela receberá a sabedoria necessária. Aleluia! Então, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. 1 Samuel 2, verso 21. A juventude de Samuel não estava livre das más influências ou de exemplos marcados pelo pecado. Os filhos de Eli não temiam a Deus nem honravam ao seu pai. Mas Samuel procurava evitar a companhia deles e não imitava seus maus caminhos. Ele se esforçava constantemente para se tornar o que Deus desejava que ele fosse. Amém. E assim nós devemos também nos esforçar. O Senhor Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força, porque temos que negar nosso próprio eu, buscar orar fervorosamente ao Senhor, pedindo para que Ele, quando nós pedimos a Deus para que nos livre do mal, não é simplesmente o mal físico, o mal que acontece a todos, um roubo, um assalto, uma doença, uma enfermidade, mas é se livrar do mal, o pecado em si, e nos tornar puros e santos, nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. A beleza do caráter de Samuel conquistou o amor paterno do sacerdote já bastante idoso. Samuel era amável, generoso, obediente e atencioso. Eli, aflito por ver os caminhos errados em que seus filhos andavam, foi confortado e abençoado pela presença dessa criança que a ele foi confiada. Nenhum pai jamais amou seu filho ou filha mais profundamente do que Eli amou esse jovem. Cheio de ansiedade e remorso pelo comportamento imoral dos próprios filhos, Eli se voltou para Samuel em busca de conforto. Aleluia! Quão grande amor ele não tinha por Samuel, né? A ponto de Ellen White afirmar que nenhum pai, pelo menos até quando ela escreveu isso aqui, né? Nenhum pai jamais amou seu filho ou filha mais profundamente do que Eli amou a Samuel. A cada ano, Samuel recebia responsabilidades mais importantes. Quando ainda era criança, ele colocou sobre ele um efode de linho, como sinal de sua consagração para o serviço do santuário. Mesmo sendo levado para trabalhar no tabernáculo ainda muito jovem, Samuel tinha deveres a cumprir de acordo com a sua capacidade. Nem sempre eram deveres agradáveis, mas ele os realizava com boa vontade. O menino se considerava um servo de Deus e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Seus esforços eram aceitos porque eram motivados por seu amor a Deus e pelo desejo sincero de fazer a sua vontade. Aleluia!
Assim Samuel se tornou cooperador do céu e da terra. Todo o trabalho, há um ditado, né, popular, e se não me engano na carteira de trabalho também está escrito que todo ser humano, todo homem, todo ser humano ele é digno de trabalho, ou seja, ninguém merece ficar sem um emprego. E como diz, né, o trabalho dignifica o homem, né? O Senhor, quando criou o homem, criou para e colocou no jardim do Éden, né, para cuidar do jardim do Éden. Porém, muitas vezes nós nos encontramos em empregos que não gostamos, né, e isso torna a nossa vida amarga. Mas devemos seguir o exemplo de Samuel. Ele se considerava um servo de Deus e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Fidelidade nas pequenas coisas. Cumprir cada dever como algo a ser feito para o Senhor traz beleza ao trabalho mais humilde e une os obreiros aos seres santos que realizam a vontade de Deus no céu. Veja, qualquer tipo de trabalho, se você fizer como para o Senhor, é assim que você é visto no céu. E você se une aos seres santos que realizam a vontade de Deus. Porque você tem que dar exemplo. A fidelidade nas pequenas coisas, nos pequenos atos realizados com dedicação e nas pequenas ações de bondade alegrarão os caminhos da vida. Quando nossa obra na terra chegar ao fim, descobriremos que os pequenos deveres fielmente cumpridos exercerão uma influência para o bem que jamais será esquecida. Os jovens de hoje podem se tornar tão preciosos aos olhos de Deus como foi Samuel. Ao manter a integridade cristã, podem exercer uma grande influência para tornar o mundo melhor. Deus tem uma obra para cada um deles. Ninguém jamais alcançou maiores resultados para Deus e em favor da humanidade do que os que podem ser alcançados hoje por aqueles que forem fiéis à missão que Deus lhes confiou. Portanto, devemos fazer todo o esforço para que no nosso trabalho também sejamos uma influência para o bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que meditemos na vida e na infância também, né, na vida de Ana, na infância de Samuel, nos deveres que eles tiveram, para que possamos realmente sermos pessoas melhores, né, servos verdadeiramente do Senhor Jeová. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. E que você curta e compartilhe com suas redes sociais, no WhatsApp, para que assim o vídeo e o canal possa alcançar mais e mais usuários. E a questão do like e dos comentários é este método que o YouTube usa para tornar o canal relevante aqui na plataforma. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, o Rei eterno. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador.